Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo, e vamos dar continuidade ao nosso assunto de funções inorgânicas, certo? Altamente recomendado que vocês tenham assistido os últimos vídeos sobre eu conversei sobre ácidos e principalmente o primeiro ali do ácidos 1. Por quê? Porque hoje nós vamos conversar sobre bases. E naquele vídeo de ácidos 1 eu falo muito sobre as teorias ácido e base. Então é interessante você ter esse feedback para você entender essas aulas de base que vão ser decorridas, vão decorrer a partir de agora. Beleza? Assunto da nossa aula de hoje, bases 1. Nós vou dar uma breve introdução do que são as bases, certo? E classificação de bases. Beleza? Pessoal, introdução de bases. Como a gente pode definir bases? Lembra lá, das definições de teorias ácido-base, dando uma leve rebuscada. Na teoria ácido-base de Arrhenius, bases são aquelas que liberam o íon OH- no meio em solução aquosa. Eles acabam se dissociando no ânion OH-, correto? E na teoria de Bronsted e Lowry, ele fala que bases são todas as moléculas capazes de receber um hidrogênio, um H+, um íon H+, certo? E na teoria eletrônica de Lewis, ele descreve as bases como qualquer substância que tem a capacidade de doar um par de elétrons para formar uma ligação coordenada ou uma ligação covalente, certo? Então, rebuscando esses três princípios básicos de forma bem breve, a gente também pode definir que bases são também conhecidas como os hidróxidos ou os álcalis. Por si só, eles possuem como características próprias e podem ser classificados de acordo com o seu comportamento em solução aquosa ou não, que vai ser aquilo que a gente conversou sobre as teorias ácido e base naquela primeira aula. Pessoal, muito importante, os ácidos, a gente viu que eles possuem um pH inferior que 7. Nas bases, são todos aqueles componentes que possuem um pH superior a 7, pessoal. Muito importante isso. E, por si só, a fórmula de uma base sempre vai ser um cátion, normalmente um cátion metálico ali, com um íon hidroxila, ou seja, o cátion de algum metal com o ânion que sempre vai ser OH-. O ânion sempre vai ser OH-. É o que caracteriza a questão da base, a presença do OH- ali também na sua estrutura. Como que a gente determina isso, pessoal? Pessoal, em algum momento você lembra aquela quando você vê a ligação iônica, é naquele mesmo macetinho, digamos assim. Nós temos o cátion. O cátion está representado por M, porque pode ser mais do que um. Então, o cátion com a sua respectiva carga, beleza? A carga do cátion vai ser o coeficiente do OH, do íon da hidroxila. A carga da hidroxila vai ser o coeficiente do cátion na fórmula. Como o OH- é sempre OH-, então você já sabe que sempre vai ser o metal com OH e o valor do OH, a quantidade de OH que vai mudar. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, pessoal. O lítio. Lítio, ele, se você for ver na tabela periódica, ele está na família 1A, pessoal. Família 1A. Lítio, família 1A. Ele tem quantos elétrons com a valência? 1. Então ele gera um cátion, com apenas uma carga positiva. Ele tem então o lítio, o lítio mais OH menos. Como que é a base? Lembra lá que eu falei? A carga do cátion vai ser o coeficiente do OH, então aqui vai ser 1. A carga do OH vai ser o coeficiente do cátion, então L1 OH1, gerando lítio OH. Vamos pegar agora um outro exemplo. Vamos pegar um exemplo ali
Alumínio. Alumínio, se você verificar lá, ele está lá na família do boro. Ele tem 3 elétrons da valência. Então o alumínio ele gera cátions, pessoal, 3+. Então aqui, ó. Alumínio, 3+. A hidroxila, menos. Mesmo esquema. A carga vai virar o coeficiente. Certo? Gerando aqui como fórmula sempre assim, pessoal. OH3 parênteses, por quê? Porque colocar só AlOH3, você fala que está tendo 3 hidrogênios. Não, tem que ser, são 3 hidroxilas, 3 OHs. Então, a representação correta fica desse jeito. Super fácil. O coeficiente, a carga de um determina o coeficiente do outro. Super simples. E como a hidroxila sempre vai ser OH-, a princípio, sempre OH-, então você sabe que vai ser um metal, o que vai determinar ali a fórmula estrutural da base, a fórmula molecular da base, vai ser a carga do cátion. Porque vai ser o cátion, OH, e quantos OHs estão ali naquela estrutura. Sempre. Beleza? Visto isso, essa breve introdução sobre as bases, como a gente classifica as bases, professor? A classificação de bases, a primeira dela é quanto ao seu número de OHs menos o número de hidroxilas. Da mesma maneira, pessoal, que nós temos lá nos ácidos a classificação baseada na quantidade de hidrogênios ionizáveis, nas bases nós temos também a classificação de quantidade de hidroxilas que são formadas, capacidade de hidroxilas naquela molécula que vão se dissociar em solução aquosa. Então, por que hidroxila? Porque é o principal ânion das bases e também é o que vai formar ali na dissociação. Nós temos monobases, dibases, tribases e tetrabases. Da mesma maneira que temos monoácidos, diácidos, triácidos, tetraácidos, nós temos isso também na base. NaOH, hidróxido de sódio, pessoal. O NaOH tem quantos OHs para serem dissociados? Apenas um OH, um hidroxila. Então, monobase. CaOH, hidróxido de cálcio, 2 OHs de base. Alumínio OH3, hidróxido de alumínio, pessoal, 3 OH-, tribase. Ali, CnOH4, 4 OH-, tetrabase. Beleza? Visto isso, pessoal, muito importante, primeira classificação, super fácil, quanto ao número de hidroxilas que são formadas no meio. Segunda classificação das bases, quanto à sua solubilidade e à sua força. A força de uma base, ela está baseada na sua solubilidade principalmente, certo? Primeira classificação aqui, ó. Na realidade, antes de partir para isso daqui, vamos partir aqui, ó, para essa tabela. Foca nessa tabela aqui, ó. Nós temos aqui solubilidade em gramas da base por litro d'água a 20 graus Celsius. Então, olha, quanto mais solúvel a base, pessoal, mais forte ela acaba sendo, porque se ela está sendo mais solúvel é porque ela está dissociando mais. Concorda comigo? Está gerando mais cátions e ânions. Então, consegue solubilizar mais. Então, gerando, aumentando, tendo uma maior força. Temos aqui, ó, a solubilidade, pode verificar aqui, ó, Césio OH, hidroxila de potássio, hidróxido de césio, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, possui, ó, uma solubilidade alta. A partir do momento que já vai para a segunda família, ou seja, a família 2A, ou a família 2 tabela periódica, ou seja, bário, estronço, cálcio, magnésio, olha como que diminui drasticamente a solubilidade. Isso vai afetar, sim, a força dessa base, pessoal. Certo? Então, sabendo disso, conforme você passa as famílias, você verifica que essa solubilidade diminui ainda mais. Então, isso é muito importante você saber, porque solubilidade está relacionada com a força.
Então, bases solúveis. Quais são as bases solúveis? Normalmente são as bases mais fortes também. São formadas por metais alcalinos e ali, ó, o Na4OH, pessoal, também é uma base solúvel. Com exceção do NH4OH, ele é uma exceção, que é uma base fraca. Todas as outras bases solúveis são fortes. Se é uma base, se essa base normalmente ela vai ser uma monobase. Por quê? Porque ela está ligado a um elemento, um metal alcalino, ou seja, família 1A da tabela periódica. Se é uma monobase, ela é muito solúvel e, consequentemente, pessoal, ela é muito forte, certo? Com exceção aqui, ó, do NH4OH, que no caso não é uma monobase, mas ele não é uma... É uma monobase, é solúvel, mas não é forte, beleza? Então, quais bases aqui a gente pode falar que são bases fortes? Aqui, ó, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, são todas bases fortes, porque estão ligados a elementos da família 1A da tabela periódica. Pessoal, bases pouco solúveis. Bases pouco solúveis são aquelas que apresentam em sua constituição metais alcalinos terrosos. Ou seja, pessoal, metais alcalinos terrosos, metais que estão presentes ali, ó, na família 2A da tabela periódica. São bases pouco solúveis. A nossa tabela até tem um pouco aqui, ó, o bário, o estrôncio, o cálcio, o magnésio. Com exceção aqui, ó, do hidróxido de magnésio e hidróxido de berílio, que são praticamente insolúveis e fracas. Se você for verificar, verifica que o berílio e o magnésio, eles são compostos que estão ali, ó, o berílio está no segundo período da tabela periódica e o magnésio no terceiro período. Ou seja, eles possuem menos camadas, porque tem menos elétrons nessas camadas, concordo? Essa solubilidade, ela de tal maneira então que o cátion, gerar o cátion é mais difícil, porque existe uma atração maior entre o metal e a hidroxila. Base ali, tanto o raio atômico, conforme for maior o raio atômico, mais fácil gerar essa dissociação, então mais solúvel, maior a força da base. Então, por isso que a gente fala que bases pouco solúveis estão nos metais alcalinos terrosos, mas lembre-se dessa exceção do berílio e do magnésio, que são aqueles dois primeiros metais alcalinos terrosos que nós temos na tabela periódica. Por quê? Porque o raio atômico deles é menor quando comparado com os outros. Beleza? Por fim, pessoal, todas as outras demais bases são bases insolúveis, consequentemente são bases fracas. Beleza? Visto isso, esse primeiro momento, a gente teve classificação de base, nós temos uma breve introdução de base, vamos resolver alguns exercícios para pontuar essas questões e fixar um pouco esse conhecimento, beleza? Vou apagar aqui para não confundir. Opa! Primeiro exercício que eu trago. O líquido magnésio utilizado como laxante e antiácido contém o composto magnésio OH2. OH, hidroxilo duas vezes. Em uma orientação em sua embalagem. Agite antes de usar. Explique qual a propriedade dessa base justifique tal orientação. Pessoal, por que agite bem antes de usar? Acabou de conversar sobre isso. Magnésio, ele é um metal alcalino terroso. Ele está lá nos primeiros períodos da tabela periódica desses metais. Ou seja, ele forma uma base pouco solúvel, certo? Ele é utilizado como antiácido, por quê? Por ser uma base, ele vai reagir com o ácido, neutralizando o pH. Isso a gente vai estudar mais pra frente. Por possuir a questão do magnésio, o magnésio gera o íon magnésio, o cátion bivalente de magnésio, que vai atrair água lá, e tem essa propriedade laxante decorrente a esse íon no intestino grosso lá, que ele acaba evitando a captação de água, certo? Então, agite bem antes de usar é uma base, porque é uma base insolúvel, pouco solúvel, e ela é utilizada como antiácido porque tem essa capacidade de neutralização do pH estomacal. Quando está com uma acidez exagerada, você toma antiácido. Beleza? Pessoal, próximo exercício. A formação do hidróxido de alumínio, resultante da reação de um sal nesse metal, com base pode ser
apresentada por, pessoal, alumínio 3+. Se é alumínio 3+, vai formar o quê? Alumínio, lembrar que tinha escrito ali, alumínio 3+, com a hidroxila. Então, o coeficiente de 1 gera o... Aqui vai ser 1. Logo, alumínio OH3, hidróxido de alumínio, pessoal. Beleza? Super fácil. E lembre sempre dessa regrinha. A carga determina o coeficiente do outro. Beleza? Então, no caso do exercício aqui, alternativa C. Pessoal, olha que legal esse exercício. Nos 3 frascos a seguir estão contidas 3 bases guardadas no almoxarifado de um laboratório de química e coube ao funcionário produzir e colar 3 rótulos de advertência em cada uma delas. Porém, sem prestar muita atenção, ele as trocou. Não sabendo mais qual deve ser colado em cada frasco, com base nas propriedades de cada base, ajude-o a identificar as embalagens corretamente, explicando cada orientação. Então nós temos lá, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de amônio e hidróxido de cálcio. Nós temos aí 3 etiquetas. A primeira, agite antes de usar. A segunda, não inalar, gases tóxicos. E a terceira, produto altamente corrosivo. Beleza? Pessoal, dentre as 3 etiquetas, produto altamente corrosivo, bases também são corrosivas. Não é só ácido que corrói, bases também são muito corrosivas, pessoal. Ainda mais as bases fortes. Então, pegando aqui o primeiro momento, agite antes de usar. Se tem que agitar antes de usar, é porque é pouco solúvel. Qual das 3 aqui é a pouco solúvel? NaOH. NaOH, sódio, está na família 1A da tabela periódica, metal alcalino. Logo, uma base forte, muito solúvel. NH4OH, pessoal, hidróxido de amônio, lembra que conversou? Era uma base muito solúvel, só que ela é fraca quando comparada com as outras bases solúveis. Hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio é uma base que possui como metal cálcio. Cálcio é um metal alcalino terroso, família 2A da tabela periódica, certo? CaOH2. Logo, pessoal, é uma base pouco solúvel. Então, a etiqueta agite antes de usar por hidróxido de cálcio. Não inalar, gases tóxicos, pessoal. Nós temos então o hidróxido de amônio e o hidróxido de sódio. Gases tóxicos, pessoal, são gerados pelo hidróxido de amônio, certo? Por quê? O NaOH, ele é um produto altamente corrosivo, dada a sua força. Então a etiqueta 1 é para o hidróxido de cálcio, a etiqueta 2, não inalar gases tóxicos, mantém ali para o hidróxido de amônio, e a etiqueta 3, produto altamente corrosivo, para o hidróxido de sódio. Certo? Por fim, pessoal, o exercício aqui, ó, relacione a propriedade descrita da coluna 1 com suas respectivas bases da coluna 2. Então vamos lá. Coluna 1, monobase solúvel e forte. Monobase, ou seja, possui quantas hidroxilas para ser dissociadas? Apenas uma. Então, uma única hidroxila. Você olha aqui, ó, temos então o amoníaco, pode ser, hidróxido de sódio pode ser, hidróxido de magnésio não, hidróxido de ferro também não, hidróxido de cobre também não. Então, fica entre as duas. Solúvel e forte. Solúvel e forte, pessoal. Nós temos a NaOH, certo? Porque é uma base solúvel e forte. NH4OH é solúvel, mas ela é fraca. Lembra lá? Beleza. Então, A, NaOH, hidróxido de sódio. B, tribase insolúvel e fraca, pessoal. Tribase insolúvel e fraca. Se é uma tribase, quantas hidroxilas? 3. 1, 2, 3. 3. Hidróxido de ferro. Hidróxido de ferro 3. Logo, pessoal, uma base, tribase, insolúvel e fraca. Beleza? Então, hidróxido de ferro 3. C, monobase solúvel e fraca. Monobase, uma hidroxila, NH4OH, lembra lá? Solúvel, beleza, e fraca. O amoníaco, o hidróxido de amônio.
De base pouco solúvel e fraca. Pessoal, de base pouco solúvel e fraca, Mg, hidróxido de magnésio, é pouco solúvel e ela possui a questão de ser fraca que a gente comentou lá. Beleza? E por fim, de base insolúvel e fraca, nós temos ali, ó, o zinabre, pessoal, que é o hidróxido de cobre 2. Certo? Visto isso, pessoal, essa é a primeira aula de bases que nós vamos ter. Eu vou conversar com vocês ainda um pouquinho mais sobre bases no decorrer das próximas aulas. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, professor André. Tudo melhor para vocês sempre. Valeu!